Fala galera, estamos juntos aqui mais uma vez nas nossas aulas de filosofia para dar continuidade às nossas aulas, certo? Para continuar essa caminhada rumo àquele notão no Enem, aquela aprovação no vestibular que você tanto sonha, certo? Então vamos caminhar mais uma vez, continuar nossa caminhada. A nossa caminhada hoje parte do ponto da filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea, pessoal. Então, vamos começar do começo, não é mesmo? Com a base da filosofia contemporânea. Obviamente, vamos iniciá-la, vamos ver que ela surgiu no século XVIII. Com números romanos, a professora é boa. Século XVIII. E o que nós vemos nesse século XVIII? Primeiro que nós vemos o final da pós-modernidade. E em função de ser o final da pós-modernidade, nós vemos que muitas pessoas viram e perceberam que ela foi incorporada à filosofia contemporânea, ou seja, muitos dos filósofos que eram pós-modernistas foram considerados filósofos contemporâneos, certo? Devido a essa junção, a esse embaraço no final de uma e início de outra. Mas, de importante, professor, o que nós vemos nesse pedaço da história em que a filosofia nasce? Nós vemos a Revolução Francesa, ou seja, um período em que o homem está numa crise com o Estado absurda, em que ele vê o seu semelhante sendo explorado, seu trabalho sendo desvalorizado, em que vê-se as máquinas tomando o lugar dos homens, mas em que vê-se também o povo juntando forças para bater de frente com o Estado. Nós vemos ali a Revolução Mendel. Nós vemos as ideias de Mendel surgir, nós vemos um grande destaque para centenas de pessoas em outras áreas que impulsionaram a filosofia contemporânea nesse período. E o que acontece? Esse cenário contribuiu muito para esses tópicos aqui que nós veremos. Inclusive, Karl Marx, que qualquer pessoa já ouviu falar de Karl Marx, de certa forma, certo? Pois bem, essa massificação das pessoas, o fato de tornarem elas em uma massa de manobra que leva para cá, leva para lá, e torna elas de uma forma tão banal que vê o homem como se fosse um objeto descartável, tanto enquanto ser humano quanto meio de produção. Porque nós vemos que o homem ali ele perdeu o seu lugar no mercado de trabalho, certo? O homem perdeu o seu lugar para máquinas. Ali nós vemos o descobrimento assim, né, de petróleo, de carvão, de minerais que são de uma riqueza imensurável naquela época. E ainda hoje né? O petróleo ainda mais. Pois bem, professora, eu entendi que surgiu num cenário bem conturbado, numa crise do homem com o Estado absurda, tudo mais. Mas onde que entra a filosofia contemporânea nisso? Certo? A primeira questão que nós vamos analisar é a Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma instituição de ensino respeitada, muito respeitada. E a principal característica que nós vemos nela é a sua forte e extrema crítica social interdisciplinar. Ou seja, ela fazia uma grande crítica às demais instituições de ensino e à forma de ensino. Certo? A forma de disciplina das pessoas, a forma como se era ensinado, certo? Ela teve uma grande crítica a esse cenário. Grande mesmo, ela não se conformava. Ela consolidou várias ideias a respeito dessa disciplina, a forma como ela era disseminada. Indústria cultural. O que é essa indústria cultural? Quando você pensa em indústria cultural, você vai logo lá. Hollywood, filmes, produção. E tem uma certa ligação. Por quê?
Essa indústria cultural também foi uma crítica, assim como a Escola de Frankfurt formulou críticas, essa aqui também foi uma crítica. Mas que tipo de crítica, professora? Pois bem, ela dizia que quando a mídia disseminava certos produtos culturais, certas mídias, certas propagandas e outras coisas, aquilo ia massificando as pessoas, iam tornando elas ainda mais massas de manobra, iam fazendo com que elas se comportassem de uma maneira muito semelhante, de uma maneira muito mecânica, muito programada. As pessoas deixavam de ser autônomas, de ser elas mesmas, para fazer aquilo que a mídia subliminarmente mandava que eles fizessem. É como se, por exemplo, um determinado grupo de pessoas visse um certo programa todo dia, durante um mês. As pessoas eram totalmente diferentes, não se conheciam, mas foram colocadas num ambiente, numa sala, e viram o mesmo programa no mesmo horário por um mês, certo? Daqui um mês, quando todas aquelas pessoas saírem daquela sala, inconscientemente, elas estariam agindo de forma semelhante devido a essa massificação causada pela indústria cultural, a essa robotização causada pela indústria cultural. Ou seja, a indústria cultural era vista como uma vilã, como vilão daquela história, certo? Perfeito, professora. Vamos continuar. Características. Quais são as características da nossa filosofia contemporânea? Porque nós vemos que tudo tem nessas características, suas peculiaridades. E aqui nós vemos o existencialismo, o idealismo, pragmatismo, racionalismo. Todas são características da nossa filosofia contemporânea. Mas, vamos ver se vocês lembram o que é racionalismo, por exemplo? Pensa aí, 5 minutinhos para você pensar. Pensou rápido, então vamos lá. Racionalismo é quando você tem, por base dos seus estudos, a razão. Você pesquisa as coisas de uma forma mais racional, você questiona utilizando a base da razão, certo? Perfeito? Bem, então vamos continuar. Filósofos, galera, nossos filósofos, nossos queridos filósofos. Mas não qualquer filósofo. Os nossos principais filósofos contemporâneos. Quem são eles? Hegel, Karl Marx, Sartre, tá? Vamos falar bem? Sartre, Foucault. Nós vemos também Comte, Augusto Comte. Nós vamos levar vários outros. Porém, ainda que citemos 4 aqui, vamos nos ater a um. Karl Marx. Qual a primeira ideia que vem na sua mente quando você fala da palavra, o nome Karl Marx? Hein? De certo, você vai pensar logo na palavra comunismo. Mas vamos com calma, não vamos chegar aqui com preconceitos, literalmente preconceitos, não tipo, né, no sentido de acusatório, mas preconceito de um conceito formado sobre algo que a gente ainda não viu, perfeito? Então vamos devagar, vamos do começo, professora, vamos. Karl Marx, quem foi Karl Marx? Foi um jovem com ideias revolucionárias. Ideias revolucionárias? Sim. Mas eu não estou dizendo que essas ideias revolucionárias foram num sentido muito bom ou num sentido muito ruim. Varia de acordo com quem vai, né, da ideia, perfeito? Mas Karl Marx, ele entrou nesse cenário aqui, para começo de conversa, cenário perfeito, crise entre o homem e o Estado, entre o povo e o Estado. Karl Marx instalou o quê? A ideia da luta de classes. O que é essa luta de classes, pessoal? Vamos voltar lá em história. A luta de classes é aquela batalha travada entre o patrão e o proletariado.
entre quem manda produzir e quem produz. É aquele momento em que vários conceitos são criados, como... professora, fugi da mente da professora. Mas são conceitos em que nós vemos o homem deixando de ser homem e sendo tratado como objeto, em que objetos são tratados como homem, em que o homem se distancia do seu produto final, em que ele é quem produz, mas não é o dono. É uma das principais ideias que nós vemos Karl Marx, a ideia de alienação. O que é alienação, professora? A alienação é esse distanciamento entre quem produz e o seu produto final. Eu produzo essa caneta, esse pincel aqui, ó. Estou na fábrica e produzi o pincel. Perfeito? Perfeito, produzi. Mas o pincel é meu só porque eu produzi? Não. Se eu quiser, eu tenho que ir na loja e comprar um pincel como qualquer outra pessoa. Karl Marx deixava bem claro que não deveria funcionar assim. Afinal, se eu produzia, eu seria dona, não é o mais certo? Se eu faço comida, quem deveria comer sou eu. Perfeito? E isso criou um ambiente ainda mais propício para as revoluções. Porque o homem despertou um ódio do seu patrão, do Estado de preferência, porque o Estado protegia, dava uma proteção maior ao patrão, certo? Por ele ser, de certa forma, minoria. Então, aquilo criou um ambiente muito instável. E Karl Marx viu nesse ambiente o local perfeito para tratar dessas questões políticas e contemporâneas, como a divisão entre homem e Estado, do capital e o trabalho. Tanto é que o seu principal livro, indico, pessoal, leiam, tá? Que faz bem para vocês terem uma noção política, ainda que vocês não compartilhem das ideias, mas é bom ler para ter estar a par das ideias, que é o livro O Capital. O Capital. Vai ser bom para a formação de vocês, certo? Afinal, nós não podemos ficar só aqui nas aulas, nós temos que expandir, certo? Então, aqui nós vemos Marx, um jovem revolucionário que instalou as ideias de dicotomia entre homem e Estado, de luta de classes. Ele criou o conceito de proletariado. O que é o proletariado? O proletariado é nada mais do que o operário, aquele que produz, aquela pessoa que está lá embaixo na cadeia de produção, a ralé da ralé. Perfeito? Perfeito, professor. Então, vamos repassar nossa aulinha aqui, ó, rapidinho para ser filé. Filosofia contemporânea, base, pessoal. Nasceu durante a Revolução Francesa, em que o homem vivia um período de crise com o seu patrão, com o seu Estado, em que ele perdia o seu lugar no mercado de trabalho. Escola de Frankfurt fundou e solidificou uma intensa crítica social ao modo interdisciplinar, certo? Indústria cultural, a indústria responsável por massificar e, entre aspas, robotizar o comportamento dos homens, o comportamento do ser humano, ou seja, torná-los robozinhos, pessoas que pensam e agem de forma igual. Características, vamos escrever. Idealismo, vamos escrever aqui, ó. Idealismo. Marxismo. Tá vendo que Marx chegou a ser marxista? Chegou a ser até mesmo uma característica da nossa filosofia contemporânea. Ai, que susto. Racionalismo. E existencialismo. Lembrando que existencialismo se liga a Sartre. Perfeito? Nossos principais filósofos: Hegel, Karl Marx, Sartre, Foucault, Augusto Comte, dando importância maior a Karl Marx, que criou o conceito de luta de classes e proletariado. Perfeito? Então, ficamos por aqui mais essa aula, pessoal.
Até a próxima!